Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o primeiro jogo da Final Four a contar para a Taça da Liga, realizada no Algarve ontem à noite entre o Vitória de Setúbal e o Sporting Clube de Braga. Decidi para este jogo analisar a equipa do Vitória de Setúbal, uma equipa que numa primeira parte esteve muito bem organizada, mas depois uma segunda parte que caiu a nível de produção e fez com que o Braga depois fosse para cima do Vitória e conseguisse uma vitória por 3-0. Portanto, a equipa de Couceiro ontem à noite entrou com o seguinte 11: na baliza, Trigueira; lado direito, Arnold, é um extremo adaptado à posição de lateral direito; defesa esquerdo, Nuno Pinto; dupla de centrais com Venâncio e Fábio Cardoso. Depois Miguel Agu jogou numa posição mais como pivô defensivo, mas também numa basculação entre Costinha, que era o jogador que também atuava no meio campo, mas Costinha estava um pouco mais à frente no processo de jogo em relação a Miguel Agu. Depois na direita tivemos Zé Manel, na esquerda Nuno Santos e na frente o ponta de lança Edinho, sempre com o apoio mais próximo de João Amaral. Como vocês sabem, no meu canal aqui no Joga Simples, eu falo primeiro sobre os comportamentos e princípios de jogo que a equipa transporta para dentro de campo, tendo em conta o modelo de jogo de Couceiro, e foi uma primeira parte em que o Vitória de Setúbal esteve melhor do que o Sporting Clube de Braga, e então o Vitória de Setúbal apresentava sempre como a sua primeira fase de construção. Era o momento em que os centrais Venâncio e Fábio Cardoso abriam para quê? Para que os laterais Arnold e Nuno Pinto sejam projetados nos seus corredores mais laterais. E o que é que acontecia? Acontecia que era Miguel Agu que vinha atrás buscar o jogo e posicionava-se fazendo uma linha de 3 homens. E depois, sempre à procura do espaço entre linhas, aparecia o médio Costinha, que estava a atuar no corredor central. Portanto, esta era a primeira fase de construção da equipa de Couceiro, centrais abertos. Miguel Agu vinha buscar o jogo atrás, fazendo uma linha 3 para projetar os seus laterais, e depois quando a bola entrava na segunda fase, ou seja, a bola quando entrava mais na zona da linha média, havia algumas rotinas identificadas, não só nos corredores laterais, como também no corredor central. Começando na direita, Arnold, principalmente na primeira parte, não conseguia subir em demasia. Porquê? Porque Zé Manel é mais um jogador, um extremo que dava muita largura e procurava poucos movimentos interiores, mas dava para reparar que quando o Zé Manel procurava esses mesmos movimentos interiores para criar superioridade numérica, depois o corredor era explorado para a velocidade de Arnold. Portanto, esta era a primeira rotina identificada. O interior vinha dentro para quê? Para o lateral poder subir no corredor. E depois, dependendo da dinâmica de jogo, da comunicação entre os dois que atuavam mais no lado direito, e também dependendo daquilo que o jogo pedia, era claramente Zé Manel que dava a largura ao ataque do Vitória de Setúbal, quando Arnold, num apoio mais recuado, dava essa linha de passe a Zé Manel. Costinha era o jogador que atuava um pouco mais à frente do nigeriano Miguel Agu, e era o jogador que procurava entre linhas, estando mais próximo do portador da bola. Do lado esquerdo era exatamente igual, mas com uma nova funcionalidade que era a característica de Nuno Santos. É um jogador que gosta muito de procurar movimentos interiores, ao contrário de Zé Manel. E o corredor do lado esquerdo funcionou melhor para a equipa de Couceiro. Por vezes era Nuno Santos que vinha procurar movimentos mais interiores para criar superioridade numérica no meio campo, dar uma linha de passe,
e soltar o corredor para o lateral Nuno Pinto poder fazer a sua verticalidade e dar profundidade ao seu corredor do lado esquerdo. Em outras situações, quando o Vitória estava numa situação de um contra-ataque ou de um ataque rápido, mas mais na primeira parte, através de um ataque mais organizado, era certamente Nuno Santos que dava a largura ao processo ofensivo do Vitória de Setúbal. Ou seja, o lateral depois fazia um acompanhamento mais recuado, dando apoio a Nuno Santos, mas era realmente o esquerdino da equipa do Setúbal emprestado do Benfica que dava a largura ao seu corredor mais à esquerda. Estas eram as dinâmicas dos corredores do Vitória de Setúbal com bola, estou a falar no processo com bola, e depois no corredor central havia um misto de posicionamento, alguma mobilidade, sempre à procura do espaço para receber a bola. Costinha era o elemento que procurava mais essas linhas de passe através do seu jogo entre linhas, mas depois reparei que João Amaral tinha grande necessidade de recuar no terreno para vir buscar jogo, como vocês podem ver nessa imagem. João Amaral descia muito as suas linhas. Para quê? Para encontrar um espaço mais vazio para oferecer linhas de passe aos seus colegas, que no momento o Setúbal estava com a sua posse de bola. Portanto, estas eram as rotinas identificadas da equipa de Couceiro, não só no processo da primeira fase, como na segunda fase, com as movimentações de Costinha, como também nos corredores laterais, com a dinâmica entre os laterais do Vitória de Setúbal e também os médios interiores que funcionavam como extremos, dependendo sempre do lado onde a bola estivesse. Depois o Setúbal sem bola era uma equipa que pressionava alto, era uma equipa que não deixava o Braga construir a sua primeira fase de construção. João Amaral e Edinho procuravam referências através dos seus centrais e depois Costinha ia ocupar mais a posição onde Checa atuava e ia receber a bola na primeira fase de construção do Braga. Portanto, o Setúbal pressionava muito alto e depois, quando não conseguia, havia alturas em que não conseguia roubar a bola. O que é que o Setúbal fazia? Eu vi aqui duas variantes do Setúbal sem bola. Uma variante era assumir a mesma estrutura tática a defender, desciam um pouco as linhas e então funcionavam com os dois homens mais avançados, João Amaral e Edinho. Depois uma linha de três em que Costinha, Nuno Santos na direita e Zé Manel, Nuno Santos na esquerda e Zé Manel na direita, e depois Mikel Agu ficava atrás dessa linha formando 1-3-2. A outra variante que vi vai depender muito do posicionamento do pivô defensivo do Mikel Agu, em que depois o Vitória na segunda variante ocupava com duas linhas de 4, o quarteto defensivo, depois uma linha média, porque Nuno Santos e Zé Manel desciam dos seus corredores para formar uma linha com Mikel Agu e Costinha. E então ficavam duas linhas de 4 mais Edinho e João Amaral na frente. Então o Setúbal tinha como objetivo reduzir os espaços entre linhas e funcionar com 3 blocos, 2 avançados, 4 médios e 4 defesas. Portanto, eu já falei dos comportamentos e princípios de jogo do Vitória de Setúbal com e sem bola. E depois, como vocês sabem, no meu canal eu vou falando dos golos e dando alguma opinião pessoal sobre o decorrer do jogo, primeira parte e segunda parte. Como eu disse, o Setúbal começou bem o jogo. O Setúbal, na minha opinião, controlou a primeira parte e controlou todos os momentos de jogo em que o Braga não conseguia sair com a qualidade que nós estamos habituados a ver, e o Setúbal comandou mesmo o jogo na primeira parte, foi melhor que o seu adversário, mas depois aos 11 minutos, logo no início, há um penalti a favor do Braga. Vocês sabem que eu não falo sobre arbitragens no meu canal. O meu intuito é estudar as equipas e falar sobre aquilo que elas fazem dentro do terreno, não contando com terceiros, que é o fator arbitragem. A bola vai ao braço, há um penalti a favor do Sporting Clube de Braga e depois Pedro Santos, aos 12 minutos,
num remate muito bem colocado. Trigueira ainda se esticou para o lado onde a bola entrou, mas realmente Pedro Santos faz o golo do Sporting Clube de Braga. Depois, o Braga, o Vitória de Setúbal chega ao intervalo a perder por 1-0. Era um resultado injusto por tudo aquilo que o Setúbal fez dentro de campo. Uma equipa com mais bola, uma equipa com mais ataques, uma equipa muito mais organizada e com mais poder de bola no meio campo do adversário, fez com que chegasse ao intervalo a perder por 1-0. Na segunda parte tudo mudou. Porquê? Porque Jorge Simão claramente corrigiu ao intervalo, fez subir um pouco as suas linhas. Os dois avançados do Braga já pressionavam mais a primeira fase de construção e depois Bataglia também sobe mais no terreno para incomodar as zonas onde Costinha estava a funcionar em pleno e também estorbar um pouco a ação de Mikel Ago. Portanto, mas o Setúbal na segunda parte errou muitos passos, muitos erros infantis, o que vai permitir depois, aos 65 minutos, o golo do Sporting Clube Braga. Aquilo, Nuno Pinto, o lateral do Setúbal, aquilo é uma infantilidade, ou seja, ele faz um passe recuado para o seu guarda-redes, e Rui Fonte, muito oportuno, consegue não só roubar a bola e fazer uma assistência para Stojkovic, fazendo o 2-0 para a equipa do Sporting Clube de Braga. O Setúbal morreu nesse instante quando o Braga marca o seu segundo golo, depois nunca se conseguiu encontrar, tinha já grande dificuldade em sair para a sua organização ofensiva com a mesma qualidade da primeira parte. Couceiro ainda fez substituições, não mudou a estrutura, ou seja, aos 70 minutos sai Zé Manel e entra Tiago Santana. O que acontece? João Amaral vai para a direita no lugar onde estava Zé Manel e depois Santana junta-se ao lado de Edinho. Até que Santana, a primeira vez que toca na bola, poderia ter feito o golo para o Vitória de Setúbal. Aos 76 minutos sai Nuno Pinto, já amarelado, e entra Mayong. O que acontece? Nuno Santos vai para lateral esquerdo e depois Santana passa para o lado esquerdo e Mayong junta-se a Edinho, ou seja, não mexe na estrutura, faz algumas alterações pontuais, troca de posicionamento entre alguns jogadores, mas depois não funcionava a saída para o ataque. Sai Costinha e entra Nené Bonilha aos 85 minutos. Aqui o jogo já estava praticamente decidido nesta Final Four do primeiro jogo entre o Setúbal e o Braga, e aos 86 minutos o Braga faz o golo através de Rodrinho Pinho, tinha acabado de entrar. Há um cruzamento muito bom de Ricardo Horta e Pinho consegue aparecer de trás para a frente e fazer o terceiro golo. Fica aqui mais um registro, mais uma análise da equipa da Liga NOS, desta vez para a Taça da Liga, nesta inédita Final Four realizada no Algarve, em que está encontrado o primeiro finalista, que é o Sporting Clube de Braga. Espero que vocês tenham gostado desta minha análise, desta vez ao Vitória de Setúbal. Hoje temos Benfica Moreirense, vou fazer a minha análise ao Benfica e depois, claramente, neste fim de semana vamos ter mais análises a jogos não só de Primeira Liga, mas talvez alguns da Segunda Liga. Da minha parte, o meu muito obrigado. Estejam atentos ao canal, às novidades, subscrevam o canal quem não é inscrito. Se gostarem do vídeo, um like no canal faz toda a diferença para o apoio aqui ao Joga Simples. Da minha parte, despeço-me com o meu muito obrigado.